queridos, vou continuar aqui falando sobre o batismo. Você pode dizer assim, mas eu já sou batizado. Mas nós temos que lembrar sempre, irmãos, que a importância que tem o batismo, a importância que foi o batismo na nossa vida e a importância que continua sendo em nossas vidas esse ato maravilhoso que nós... sabe, irmãos, a palavra... quando você faz aniversário, o dia que você nasce, é comemorado. Cada aniversário é comemorado. Hoje é dia do meu aniversário, hoje é dia de comemorarmos. E o batismo é um novo nascimento. Então é um dia que deve ser lembrado, é uma data que nunca deve ser esquecida nas nossas vidas. Amém? E é algo que tem que ser bíblico. Né? Como o pastor falou, se sair fora da palavra de Deus, não deve ser dado crédito por nós. É muito importante nesses últimos dias que nós estamos vivendo, irmãos, aí, está aparecendo tantas coisas que às vezes a gente fica triste, até com alguns pastores da nossa própria igreja, né? Porque a palavra diz que é um só batismo. De repente eu vou lá querer me batizar de novo, isso já torna-se brincadeira e é uma coisa muito séria. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos começar. Eu gostaria de pessoas quem que gosta aí de me ajudar a ler, levanta a mão. Quem sempre lê para mim os textos aí? Vamos ver se corajoso hoje. O Rogério, quem mais? Rogério gosta de ler. Rogério, vou pegar o Rogério hoje. Quem mais? Aqui. Você? Então vamos lá. Eu quero que o Rogério abra a sua Bíblia. Todos podem abrir, mas ele que vai ler em tom alto. Atos, capítulo 8, versículo 30 ao 38. São 8 versículos. Eu vou pedir para ele ler todos. Mas daí eu quero que ele leia bem declarado e que todos possam escutar a leitura. E todos que têm a Bíblia, abra a sua Bíblia. Em Atos, capítulo 8, versículo 30 ao 38. 3 passos para o batismo. O batismo deve ser nas águas. Existem 3 passos. E o primeiro passo é ouvir o Evangelho, a palavra de Deus. Então ele vai ler para nós em Atos capítulo 8, versículo 30 ao 38. Eu quero que eles se coloquem em pé e todos escutem a leitura. Em nome de Jesus. Do 30 ao 38? Isso, do 30 ao 38, 8 de Atos. Correndo Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir-se e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação. Aí, só para um pouquinho aqui, vamos mais fique de pé. Vocês acham sobre de quem que está falando esse texto? Está falando de quem mesmo? É o texto de Isaías, mas está falando sobre quem? Sobre quem? Jesus. Sobre Jesus. O texto de Isaías está falando sobre Jesus. Pode continuar. Na sua humilhação? Isso, continua. Lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, Eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, para de si mesmo ou de algum outro. Então Felipe explicou, e começando por passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo, eles caminham fora, chegando a certo lugar onde havia águas. Disse Eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Felipe respondeu: Elis, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro. Ambos descerem a água e Felipe batizou o eunuco. Amém? Já deu 38, né? Então, obrigado. Veja bem. Esse homem está lendo um texto que falava sobre Jesus. Uma profecia que está escrita no livro de Isaías sobre Jesus.
E aí Felipe vai e anuncia para ele Jesus. Diz que esse homem que o texto bíblico está falando é Jesus, Jesus Cristo. E fala sobre ele. Aí fala sobre Jesus, anuncia Jesus para ele. Então vocês acham que Felipe falou sobre o batismo nas águas para ele também? Falando sobre o texto, Felipe falou também sobre o batismo para eles, fica claro, né? E aí ele pergunta, aqui tem água, o que é que impede que eu seja batizado? E Felipe batizou esse homem lá nas águas aonde eles estavam passando. Então aqui deixa bem claro para as nossas vidas. O primeiro item que nós precisamos para a nossa vida é ouvir o Evangelho do Senhor. Ouvir o Evangelho, a palavra de Deus. É a primeira coisa que uma pessoa precisa. Ouvir as boas novas, os ensinamentos de Jesus. Porque se não tiver quem ensine, não tiver quem fale, não tiver quem anuncie as boas novas do Senhor, não tem como a pessoa aprender. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo faz nós lembrarmos de todas as coisas que nós temos aprendido. Mas para isso é preciso aprender. Então é preciso pregar o Evangelho. E é o que tem que ser feito, anunciar o Evangelho, as boas novas do Senhor. É a primeira coisa que tem que ser feito. Agora eu gostaria que a irmã Rosélia lesse no livro de Mateus 28, 19 e 20. E eu vou ler aqui Marcos 16, 15 e 16. O primeiro item é ouvir a palavra. E o segundo item é crer. É necessário crer, é necessário acreditar. Não adianta só ouvir a palavra, é preciso crer. Ou seja, às vezes ouvir significa escuta com o ouvido e solta pelo outro. E a palavra diz que temos que dar crédito. Como esse homem chamado Eunuco deu crédito. Deu crédito à palavra e disse, o que impede que eu seja batizado? E aí Felipe diz, nada impede. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, nada impede. E ele assim foi batizado. Primeiro é ouvir a palavra. Segundo é crer. É preciso crer. Só aguarda um pouquinho que eu vou ler aqui primeiro. Eu vou ler aqui primeiro, porque depois o teu vai na segunda. Marcos 16, 15 diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe, as palavras de Jesus. E disse-lhe, ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. A primeira coisa é, a pessoa precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Aí segundo, versículo 16. Quem crer, veja bem como é forte, irmãos, é forte essa palavra. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. É isso que a palavra de Deus diz nas palavras de Jesus. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. E aí, as pessoas podem dizer, mas eu já sou batizado, eu fui batizado no batismo, já sou batizado quando criança. Irmãos, o batismo que a Bíblia está falando, que Jesus está falando, é o batismo da Bíblia, o batismo de Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então Ele se batizou para nos dar exemplo. O batismo tem que ser o batismo de Jesus. Pode ler agora. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Fique com a Bíblia aberta. Veja bem, ele termina dizendo, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não se findou ainda, não se terminou, Jesus não voltou. Portanto, essa palavra é para desde aquele tempo até hoje. E ele diz, a primeira coisa que ele fala, o que diz o primeiro versículo, Zé? O versículo 19? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O que é o primeiro item? Ensinar o seu evangelho. Que é o que nós estamos fazendo hoje aqui, falando que a palavra ensina. Ensinar o seu evangelho. Segundo, batizar. E terceiro, formar discípulo ou o segundo de formar discípulo? Qual que é o primeiro? É ensinar primeiro, depois
ensinar. ensinando e guardando todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que vocês acham dessa aqui, guardando todas as coisas que eu tenho mandado? É obedecer aquilo que Jesus tem nos ensinado. Por isso eu bato nessa tecla e vou bater até o último dia que puder ter fôlego de voz para pregar. O batismo é o batismo de Jesus. Ele deixa claro, ensinando todos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí quando ele fala esse texto, irmão José, ele já tinha se batizado, porque era já o ministério dele no final. Então, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí continua dizendo... Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até se terminar, que ainda não se terminou. Ensinando as pessoas a se formarem discípulos do Senhor. E aqui a palavra deixa claro, discípulo é aquele que obedece o seu mestre, o seu líder. E quem que é o nosso mestre? Jesus. Jesus. Amém, irmão? Deus abençoe. Então fica bem claro, o primeiro item é ensinar, é ouvir o Evangelho. O segundo item é crer que só Jesus salva. Agora eu gostaria que uma outra pessoa lesse para mim João capítulo 3, versículo 1 ao 3. Que aqui é a confissão de fé diante das pessoas, ou seja, uma confissão pública. O batismo, irmãos, é uma confissão de fé. Eu creio só em Jesus. Ele é o meu Salvador. E eu não preciso de outro ou de outra. É só Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Ele foi enviado para ser o meu Salvador. E aí, então, quando a pessoa vai se batizar, ela vai fazer uma confissão de fé pública diante de todas as pessoas. A partir desse momento, eu sou um discípulo, um seguidor de Jesus. Eu falei lá, João, quem vai ler para nós? O missionário. João, Isso é na Bíblia da Bianca, está mais explicado aquele que eu li. Que é tipo de ensinamento. Tu quer que eu leia de volta? leia pelo menos leia lá mais os 2 versículos aí, que nós sabemos. Não é rapidinho. Felipe correu para perto da carruagem e ouviu um funcionário lendo o livro do profeta Isaías e perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Felipe para subir e sentar com ele na carruagem. E a parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando corta sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foi injusto com ele. Ninguém pode falar a respeito de descendente dele, já que sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Felipe: por favor, me explique uma coisa, de quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Felipe iniciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Felipe respondeu: se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem. Os dois entraram na água e Felipe o batizou ali. Está vendo, irmãos? Primeira coisa, é preciso se ouvir o Evangelho. Por isso precisa se pregar o Evangelho. Por isso precisa ter alguém que seja responsável por isso, para levar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus. Segundo, é preciso crer, como este homem. O batismo deixa claro que é nas águas, que é com uma pessoa adulta que entende, que compreende quem é Jesus, que precisa crer. Não é para uma criança, porque a criança não tem capacidade de crer, ela não tem capacidade de se arrepender. A pessoa precisa crer, acreditar e ser batizado nas águas. Agora, quem que vai ler para nós, então, João, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Aí vem o versículo 5. Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Repita novamente o versículo 5, bem alto. Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Glória a Deus. O batismo nas águas representa o sacrifício de Jesus, morte e ressurreição de Jesus. Quando é emergido a pessoa na água, significa que a pessoa é sepultada. E quando ela levanta, ela ressuscita uma nova criatura. E aí Jesus deixa claro que há um novo nascimento. Não somente a água, irmãos, é um símbolo. A água, emergir a pessoa na água, é um simbolismo. Por que é um símbolo? Representa a morte e ressurreição de Jesus. Que é no sacrifício de Jesus que nós alcançamos a nossa salvação. E a água representa a lavagem dos nossos pecados. A água representa a purificação dos nossos pecados. Então, a água significa limpeza, lavagem. Então, o batismo tem que ser nas águas. O próprio Jesus disse: eu afirmo ao Senhor, o Nicodemos, ele disse: se você não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. A palavra batismo, ela vem, batismo nas águas, por imersão. O batismo não pode ser por aspersão, tem que ser por imersão. Gente, o que é aspersão? Aspersão é quando pega, por exemplo, vou usar essa água aqui, não faz mal, né? Eu pego essa água aqui, vem aqui, você. Eu pego essa água aqui, não pode ficar aqui na frente. Vai derramar em você. Não, eu pego essa água e só faço assim nela. Isso aqui significa aspersão. Apenas aspergir água sobre ela. Mas o batismo tem que ser por imersão. Aspersão, só jogar uma aguinha assim, não é assim que a palavra ensina. Tem que ser por imersão, tem que ser imergido na água. Porque isso representa o sepultamento de Jesus e ao levantar a ressurreição de Jesus, o sacrifício de Jesus. E a água significa lavagem. Então a palavra batismo, ela vem do grego, que significa mergulho, ou imergir sobre a água. É o que representa, você pode procurar, até mesmo no Google, o que representa batismo, o que quer dizer batismo no grego, que era a língua deles lá. É isso mesmo que significa imergir nas águas. E tem que ser uma pessoa que entenda, que compreenda. Jesus tinha aproximadamente 30 anos quando ele foi batizado. Aí tem que dizer, então tem que ser com 30 anos? Não, Jesus ele deu-nos o exemplo de que ele era um homem, como é que a gente pode falar? Maduro. Ele era um homem maduro, ele não era um jovem, muito jovem, e nem era muito de idade. Ele era uma idade madura que era naquele tempo. Naquele tempo o homem com 30 anos era considerado, hoje com 18 anos é considerado maior de idade. Naquele tempo, com 30 anos, o homem era considerado, a maior parte das atividades, até mesmo quando Deus chamava para fazer uma coisa, era com essa idade, 30 anos. Então ele mostrou exemplo de que, para que ninguém falasse, ele foi claramente, pela sua mentalidade, a necessidade, como é que eu posso dizer mais aqui? A responsabilidade que estava sobre ele. Então por isso ele se batizou com essa idade, quase 30 anos. Mas aí a pessoa, ela entendendo, compreendendo o que é certo, o que é errado, o que é a palavra de Deus, sendo ensinada para ela, ela pode se batizar. E deve se batizar. A Bíblia não diz quantos anos ele nunca tinha ali. Talvez tivesse menos, não tivesse essa idade, não diz. Mas o importante é que a pessoa tem que compreender. Porque o versículo de Marcos, no capítulo 15, 16 e 15, que nós lemos, diz: quem crê e for batizado? É preciso crer. Quem? Quando fala quem, é a pessoa. Uma criança não tem condições físicas, e nem espiritual, e nem condições de crer. Ela não sabe discernir. Ela não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Então, por isso, ela não pode ser batizada. Aí pode dizer, não, mas pela fé dos pais. Não, a palavra está dizendo é quem. Quem crê tem que ser a própria pessoa, é individual. Amém, irmãos? Amém. Então, deixa bem clara a palavra de Deus. Então, o batismo deve ser por imersão. Ou seja, afundar na água. A
palavra batismo vem do grego, que significa mergulhar. E quando Jesus fala da água, o significado é lavar, ou seja, limpar dos pecados. Mas Jesus vai mais além. Ele fala também sobre o Espírito, que tem que haver um nascimento no Espírito. Então, a partir do momento que nós somos batizados, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, para o reino de Deus. Porque quando nós nascemos, quando uma criança nasce apenas de nascimento natural, ela é uma criatura de Deus. Ela foi criada por Deus. Ela foi criada por Deus. Eu sempre digo isso, até mesmo quando a gente faz chá de fralda, e está escrito na palavra de Deus, que uma criança ela está sendo gerada no ventre da mãe. Apenas o ventre da mãe ali foi emprestado, foi doado pela mãe, foi cedido pela mãe, para que Deus crie aquela criança que será a imagem e semelhança de Deus. Então, mas é o próprio Deus que forma a criança no ventre da mãe. Está escrito na palavra de Deus e eu creio que é assim, em nome de Jesus. Então ela é uma criatura de Deus. Mas a partir do momento que ela aceita Jesus, que ela entende a palavra, que ela compreende, que ela sabe o que é certo e o que é errado, e ela compreende e aceita Jesus, e é batizada. A Bíblia diz que a partir do batismo ela torna-se filho. Glória a Deus! Por intermédio de Jesus. A Bíblia deixa claro, irmãos, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós, está escrito uma cédula grandona que nós temos pecado. E isso só será cancelado através do sacrifício de Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus e seguimos a sua palavra, aceitamos os seus ensinamentos, como eu disse. Quem crê, o primeiro passo é crer, mas é preciso ser batizado. Mas aí você pode dizer, mas e o ladrão da cruz? Quando Jesus disse para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele foi batizado? Não foi, porque nem deu tempo dele ser batizado, mas ele creu e aceitou. Mas quando nós cremos e aceitamos e não há impedimento para sermos batizados, como o eunuco disse, o que impede que eu vá seja batizado? E aí Filipe diz para ele, não tem nada que impeça se você crê que Jesus é o Senhor. Ele diz, eu creio. Então ele foi batizado. Quando nós aceitamos, quando nós cremos, que nós conhecemos o que é certo e o que é errado, devemos ser batizados para cumprir a palavra de Deus. Para cumprir a palavra de Deus. O próprio Jesus disse para João Batista, Senhor, eu quero ser batizado. João Batista disse, mas eu que devia ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem a mim? E Jesus disse, convém cumprir a justiça divina. E quando ele fala cumprir a justiça divina, ele está dando exemplo para nós. Que a partir daquele momento, nós nos tornamos filhos de Deus. O que a Bíblia diz? Quando o Espírito Santo vem em forma de uma pomba sobre Jesus, quando ele sai das águas, o que se ouve dos céus, a voz do Pai, de Deus, o que diz? Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E pode ter certeza que isso acontece quando nós também somos batizados. O céu se abre e é confirmado. Aí, irmãos, quando nós chegarmos na presença de Deus, se aceitarmos ao Senhor, sermos batizados, seguirmos ao Senhor, permanecer fiel até o fim, chegarmos na presença do Senhor, aquela cédula que nós tínhamos lá de erros, de pecado, vamos chegar lá, vai estar limpo. Não tem nenhuma dívida mais, porque o sangue de Cristo pagou a nossa dívida. Amém? É a mesma coisa quando você deve uma conta, por exemplo, vamos supor, você faz um empréstimo do banco, por exemplo. Faz um empréstimo do banco. Então você tem uma dívida com o banco. E aí você não paga aquela dívida. O que vai acontecer com o teu nome? Vai ficar sujo. E você não vai poder comprar nada em outro lugar pelo teu nome. Está lá, você bateu lá no computador, consta que o teu nome está sujo. Assim vai ser um dia quando chegarmos na presença de Deus. Vai registrar lá. Mas para a glória de Deus, aqueles que aceitaram Jesus, foram batizados, seguiram a palavra de Deus, quando chegar lá, vai bater a cédula lá aqui, dos seus erros, dos seus pecados, aqui não existe nada. Por quê? O sangue de Jesus nos purifica. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E agora, para encerrar, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 8 e 9. Vamos todos ler. Lucas 12. Lucas é o segundo livro
capítulo 12. Capítulo 12, versículo 8 e 9. Nós vamos ver aqui o que Jesus fala sobre uma confissão pública. O que nós devemos fazer? 8 e 9. Eu vou ler aqui e gostaria que uma outra pessoa repetisse os mesmos versículos, porque às vezes a Bíblia é um pouquinho diferente. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então essa palavra, irmão, deixa bem claro para nós. Que quando nós fazemos essa confissão de fé, quando o pastor vai batizar lá nas águas, ele diz: você promete ser fiel ao Senhor todos os dias da sua vida, até que a morte venha, até que o Senhor venha, e a pessoa vai repetir sim, eu prometo. Mas aí então, essa promessa tem que continuar até o fim, até o dia da volta de Jesus, ou então até a minha morte. Mas às vezes poderia dizer assim: mas será que eu vou cumprir? Eu digo para vocês que a partir daquele momento que a pessoa é batizada, a promessa é de que o Espírito Santo vem sobre a pessoa para dar força para ela continuar a caminhar. E mais do que isso, irmãos, não adiantaria nada eu dizer: eu não vou batizar porque tenho medo de se batizar eu não cumpro. Mas não vai adiantar nada, você já conhece a palavra. E se você já conhece e já crê, a Bíblia diz: quem crê tem que ser batizado também. Então é necessário, irmãos, que nós viemos aceitar a Jesus e cumprir. Quem mais aqui pode ler aí uma outra versão? Os mesmos versículos 8 e 9. A do Rogério ali, que é diferente. É diferente a tua, irmão? Aham. Qual que é? Lucas 12, 8 e 9. 12, 8, 9? Uhum. Jesus disse ainda: eu digo a você que se alguém afirmar publicamente que é meu filho, então meu filho do homem também afirmará diante dos anjos de meu Deus que essa pessoa é dele. Mas aquele que disser publicamente que não é meu, o filho do homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Então o batismo é uma confissão pública, onde que nós professamos a nossa fé, dizendo: a partir desse momento Jesus é o meu Salvador. Eu seguirei Ele até o último dia da minha vida. Então é uma confissão pública. E aí todos os dias de Santa Ceia nós renovamos essa aliança com o Senhor. Que no sacrifício de Jesus nós somos salvos e perdoados os nossos pecados. Aí quando chegar aquele dia, que todos nós temos um dia marcado que vamos encontrar com o Senhor. Quando chegar aquele dia, ao se apresentar na presença de Deus, até nesses últimos guardamentos que teve aí, estava ouvindo o pastor ler lá o texto onde que diz que todos nós, quando morremos, vamos até onde está Deus, ao encontro do Senhor. E aí então, quando a pessoa chega lá na presença de Deus, os seus pecados estão riscados, não existem mais, porque o sangue de Jesus nos purificou. Amém, irmãos? A importância do batismo e da Santa Ceia é muito importante na nossa vida. Como a irmã lá leu o versículo que diz: ide por todo mundo, ensinai todas as coisas que eu vos tenho mandado, guardar todas as coisas, levar a sério, não mais em brincadeira. Muitas vezes as pessoas levam em brincadeira as coisas. Não vai dar nada. Não dá nada. Dá sim, irmãos. Nós lemos a semana passada um texto onde que diz Malaquias 3, o versículo 6, parece que se não me engano, que diz assim: eu, o Senhor, não mudo. O que eu disse é isso e não volto atrás. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, irmãos. Quando Noé estava preparando a arca, a Bíblia diz que a volta de Jesus será igualzinho quando Noé estava preparando a arca. As pessoas passavam perto de Noé, riam dele, criticavam dele, diziam: esse homem acho que está ficando caduco, está ficando louco para construir essa arca. Aonde já se viu que vai chover todo esse tempo. E assim foi, até o dia que Noé entrou na arca com a sua família. Mas a chuva, ou seja, a água veio e levou a todos.
e só se salvou a família de Noé e Noé. Então, irmãos, a palavra de Deus não volta atrás. Mesmo que ela seja um pouquinho diferente em algumas coisas. Hoje a nova aliança é um pouco diferente. Hoje a nova aliança é no sangue de Jesus, é no sacrifício de Jesus. E antigamente tinha que sacrificar animais, tinha que matar animais para receber o perdão dos pecados. Mas Jesus ofereceu o seu sacrifício uma vez por todas. Que é o texto que o Inugo estava lendo lá, que o cordeiro foi sacrificado, o sacrifício de Jesus para nos perdoar de uma vez por todas. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. As águas é um simbolismo representando a morte e a ressurreição de Jesus, e por isso torna um ato público diante de todos, confissão de fé, nossa representação sobre o sacrifício de Jesus. Pessoas com condições de se arrepender dos pecados e crer que só Jesus pode salvar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir para Bia cantar um cântico ali que eu te pedi para ela. E eu gostaria, irmãos, que todos vocês prestassem atenção nesse cântico, em cada palavra. Esse cântico ele é meio que uma confissão, uma declaração de amor para Deus. Enfrentamos dificuldades, encontramos luta, enfrentamos problemas na nossa vida. Mas uma coisa é certa: Jesus estando conosco, Ele vai nos dar força, vai nos dar vitória e principalmente a salvação da nossa alma. Irmãos, todas as coisas aqui nessa terra vão passar. Todas as coisas vão passar. Mas a nossa salvação vai ser para a eternidade. Não será de alguns dias, alguns meses, alguns anos, mas será eternamente. Então é preciso que nós levemos muito a sério isso. O Senhor nos dá a oportunidade hoje para buscarmos a sua presença, entregarmos o nosso coração a Ele. Eu sei que a maioria das pessoas que aqui estão são batizadas, mas eu gostaria de convidar nessa noite todos que ainda não são batizados para vir aqui na frente. Nem que você não se batize agora dia 15, no mês que vem. Mas venha aqui para nós orar em nome de Jesus. E gostaria que todos escutassem essa canção com bastante atenção no que diz essa canção, o que fala essa canção aos nossos corações. Acho que temos só São Pedro, mas as crianças também. As crianças que ainda já entendem um pouquinho, como a Manu, quer ver quem mais aí que não é batizado ainda das crianças. Passe aqui na frente, vocês já sabem que se pegar uma brasa na mão, vai fazer o quê? O que vai fazer, Manu, se pegar a brasa? Vai queimar. O que mais que vai fazer se você ser jogado lá de cima? O que vai acontecer? Vai se machucar, vai acontecer alguma coisa. Então você já começa a entender. Já começa a entender o que é certo e o que é errado. E agora eu quero dizer para vocês que ainda são crianças, continue prestando bem atenção na palavra de Deus, levando a sério, obedecendo o papai, a mamãe, fazendo as coisas certas, porque Jesus está vendo e Jesus quer abençoar a vida de vocês. Amém? Vocês já foram apresentados na igreja e um dia vocês serão batizados para a glória e honra do nome do Senhor, entendendo o que é certo e o que é errado. Então eu vou pedir, o João vai estar cantando aqui, eu quero que você preste atenção em cada palavra desse canto.